temos a rede, tá bom? A Samara colocou aqui, ó. Sábado que vem vai ter rede, sábado que vem não vai ter rede. Amém, queridos? Nós não teremos reunião. E aí vai ser demais, amém? Vai ser demais. Vai ser demais. Então, sábado que vem nós não teremos rede. Alguém não entendeu? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem não entendeu que não vai ter rede? Sábado que vem vai ser demais, tá bom? Vou falar não. Fala não que eu estou vermelho já. Aqui, ó, minha bochecha aqui, ó. Ao vivo, né? Transmitido. Glória a Deus, querido. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos lá, pessoal. Na célula de terça-feira, nós começamos a falar uma palavra que chamava Jesus, simplesmente Jesus. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, que essa palavra, ela mexeu muito comigo, eu tenho certeza que vai mexer com você, e é uma palavra que fala sobre Jesus. Jesus é um assunto inesgotável. Eu tenho certeza que você que está em casa, você que está aqui nesse lugar, e vai falar muito ao seu coração também. Às vezes a gente fala de Jesus, a gente acha que a gente conhece Jesus. Será que eu realmente conheço Jesus? Você já fez essa pergunta? Eu realmente conheço Jesus? Será que eu realmente conheço Jesus, querido? A gente fala que a gente tem uma fé, a gente ama a Deus, a gente fala que segue Jesus, mas a minha pergunta é, eu realmente amo Jesus? E quando eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre Jesus, entrar mais profundo, né? Não aquela coisa superficial, algumas coisas começou a bater no meu coração e a minha pergunta era, eu realmente conheço Jesus? Eu quero começar hoje essa reunião te perguntando, você realmente conhece Jesus? Quem Jesus é para você? E aqui, queridos, eu quero ler esse texto em Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim, naquele mesmo dia, 2 daqueles que estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Olha só, deixa eu só abrir um paralelo. Jesus havia morrido, mas aquele dia era o dia da ressurreição. Eles estavam conversando, falando, olha só, aquele que era para ser o libertador morreu, mas agora ele não está mais no nosso meio. E esses 2 que era para estar em Jerusalém, eles estavam descendo para Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Olha só que tremendo, queridos. Eles estavam conversando ali e tal, e de repente eles olham para o lado e falam assim, uau, quem está do meu lado? E eles conversavam e aproximando-se, começou a caminhar com eles. Verso 16, mas os olhos deles estavam fora, impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntaram, sobre o que vocês estão discutindo? Olha só, Jesus perguntou para eles, vocês estão falando sobre o quê? E eles pararam com o rosto entristecido, 18, fazendo um favor. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? 19, que coisas? Olha só, primeiro eles estão indignados, e fala assim, você não sabe, você é o único? Parece uma pergunta assim meio irônica, né? Como que você está em Jerusalém e você não sabe dessas coisas? E Jesus responde da mesma forma meio irônica, Luciana. Jesus olha para ele e fala assim, que coisas? Eu não sei, né? Não sei se é porque quem faz teatro tem essa visão mais... Eles olham para ele e falam assim,
você é o único que está em Jerusalém e não sabe dessas coisas. Jesus vai falar assim, que coisas? Ou não? Olha só, é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Primeiro há uma pergunta, depois há uma resposta. Você é o único. Depois ele fala, que coisas é essa? Olha lá. E perguntou ele, o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Respondeu eles, ele era um profeta. Olha aqui para mim, Jesus nunca disse que era profeta. Guarde bem isso. Jesus, ele nunca disse que era profeta. A única coisa que Jesus disse, que ele era o Filho de Deus. Um grande erro que nós cometemos é quando nós pensamos coisas que Jesus nunca disse. Eles achavam que Jesus era um profeta. Jesus nunca falou. Jesus, ele nunca disse, eu sou o profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. Então, o primeiro erro, eles perguntaram, ele era profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. 20. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. E nós esperávamos, guarde bem essa palavra, nós esperávamos. Esse é o grande erro, queridos. Sabe a maldição da expectativa. Quando você espera algo que Deus nunca falou que ia fazer na sua vida. A expectativa estava no coração desse povo. Deixa eu só perguntar aqui para vocês, você já teve uma expectativa frustrada ou não? Deixa eu ver. Alguém já esperou alguma coisa e não aconteceu? Ou foi só eu? Vamos lá, gente, vamos fazer a terapia aqui de grupo. Todo mundo aqui já teve tudo que você quis aconteceu na sua vida? Eles falaram assim, nós esperávamos que ele viesse e fizesse isso. Olha só a expectativa aí. Então, nossa palavra vai partir daqui, tá bom? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesse lugar. Queremos te louvar, queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor é Deus que cura, Tu és Deus que restaura, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto bem conhecido do nosso meio, mas hoje eu quero falar com vocês sobre, olha só, eu quero falar com vocês sobre vencendo a crise da fé. Você já teve uma crise na sua fé? Ou não? Alguém aqui já entrou em crise com a sua fé? Você já parou e falou assim, Deus, será que o que eu estou fazendo é o correto? Ou foi só eu? Tem alguém que já parou algum dia e falou assim, será que tudo isso que está acontecendo comigo, Deus, onde está o Senhor, mediante tudo que eu tenho atravessado na vida? Sabe, queridos, eu fico vendo que nós enfrentamos algumas crises dentro de nós. Tem dia que eu paro lá em casa e eu falo assim, Deus, será que isso aqui está certo? Será que isso aqui que eu estou fazendo está correto? Vencendo a crise da fé. Eu fico olhando, queridos, talvez um dos homens mais apaixonantes da Bíblia, pouco ali na palavra, mas pouco falado, um homem chamado Asaf, está no Salmo 73, e Asaf, ele entra numa crise profunda, ele olha para o ímpio, ele olha para a crise, ele olha para as pessoas que estão prosperando, ele fala assim, e eu que estou aqui na casa do Senhor, e nada acontece na minha vida, e ele fala, até que eu entrei na presença do Senhor. Asaf, ele tem uma crise de fé. Eu fico pensando, queridos, tem momentos que nós temos crise. Eu olho para um lado, olho para o outro, e falo assim, Deus, será que tudo isso que está acontecendo é verdade? Você já fez essa pergunta ou não? E aqui, esse homem, eles começam a entrar em uma crise. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, queridos, você já viveu uma crise ou não? Você já teve uma crise de fé? Que você parou e falou assim, Deus, isso que está acontecendo, né? Você já viveu momentos difíceis? Você já duvidou do amor de Deus?
ou não? Parou e falou assim: Senhor, o Senhor realmente me ama? Você para e faz uma pergunta, só uma pergunta, queridos. Você vai deitar ali no seu quarto e falar assim: Deus, o Senhor realmente me ama? Isso que eu estou vivendo aqui na minha vida, essa luta que eu estou enfrentando, essa dificuldade, tudo que eu tenho feito. Então tem umas crises que batem, tem momentos financeiros que vêm, né? Você enfrenta uma luta financeira, você fala: Senhor, eu creio na tua palavra, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e as crises começam a bater na nossa porta, você fala assim: realmente, eu preciso enfrentar tudo isso na minha vida? A gente olha para um lado, olha para o outro, tem hora que eu paro e falo assim: Senhor, tudo isso, de repente, né? Eu já me deparei em algumas situações, eu venho para o culto, minha coluna, meu pé, minha cabeça, você fala: o que é isso, Deus? Tudo isso que eu tenho enfrentado, de repente tem um acidente, você enfrenta um acidente, você faz as coisas corretas e de repente o boleto volta. Eu não sei você, mas semana passada veio um boleto, voltou, a hora que eu vi, eu tive que pagar uma conta, novamente, R$ 3.000. Hoje dá para fazer isso, queridos? Vamos lá. Quem tem dinheiro sobrando aí? Deixa eu ver. Quem pode pagar para mim? Você já pagou e de repente vem cobrando novamente. Você liga lá e fala assim: não, espera aí, eu já paguei. E de repente você olha e fala assim: Deus, mas o que está acontecendo? Então a primeira coisa, querido, você já enfrentou uma crise? A crise da fé, né? Então, vencendo a crise da fé. Então, quais são as crises da fé? Eu quero te mostrar algumas coisas que provocam essa crise. Então, a primeira coisa que eu coloquei, né? A crise da fé, aonde tudo surge. A primeira coisa, aonde tudo surge, na minha vida e na sua vida. Luiz, tem como colocar para mim no verso 21, fazendo um favor? Verso 21. Vamos ver o verso 21. E nós esperávamos, olha aqui para mim, a expectativa. Quando as nossas expectativas são frustradas. Você já teve uma expectativa frustrada na vida? Você olha para um lado, olha para o outro, você esperava que aquilo ia acontecer daquele jeito, aquele emprego, você ia passar no vestibular, você ia conseguir algo, você ia conseguir relacionar com aquela garota, e de repente é frustrado, ou não? A maldição da expectativa. Sabe, querido, sabe onde que nós começamos a ter frustração na fé? Quando as nossas expectativas são frustradas. Sabe por quê? Porque nós relacionamos com Deus conforme as nossas expectativas. E o Senhor não age conforme a minha expectativa, nem a sua expectativa, queridos. Nós achamos, esse é o grande problema, nós achamos que tudo vai acontecer conforme as nossas expectativas. Eu já fiquei frustrado várias vezes, falar: Deus, mas eu achei que o Senhor ia fazer assim, tal, mas o Senhor não fez. Eu não sei se você falou, mas às vezes nós pensamos, querido, expectativas frustradas. Então, nós só temos, né, a maldição da expectativa quando as nossas expectativas são frustradas. Você achava que ia acontecer do seu jeito, do momento que você queria, né? Então aqui, queridos, o que eu coloquei aqui? Vencendo essa crise. Desculpa, porque minha garganta está ruim, tá, pessoal? Por isso que eu estou dando essas pausas. Deixa eu beber uma água aqui, que agora vai dar certo, viu, Bia? Essa crise da fé só acontece porque quando a nossa expectativa é frustrada. Nós esperamos que as pessoas vão agir de uma forma, elas agem de outra. Nós pensamos que as pessoas vão cuidar de nós e não cuidam.
Às vezes nós achamos que alguma coisa vai acontecer na nossa vida e não acontece. Então, a crise da fé é onde tudo surge, onde vai surgir, quando as expectativas não acontecem. Mas a Bíblia diz que naquele dia, qual o dia? O dia da ressurreição, queridos. Foi o dia que Jesus estava ressuscitando, eles ainda estavam na sexta-feira da morte. Era o dia da ressurreição. E eles ainda, o coração deles ainda estava aonde? Na sexta-feira. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. Está acontecendo algo e nós ainda não estamos vendo o que está acontecendo à nossa volta. Eu fico olhando, qual que é o grande problema nesses dias? Eu fico olhando aqui, a primeira coisa que me leva, a ter uma crise na minha fé, eu coloquei uma coisa aqui para nós pensarmos. Crise de fé são causadas por uma ideia ou expectativa errada de Deus. Nós temos uma expectativa errada de Deus. Nós esperamos alguma coisa, nós relacionamos com um Deus que nós criamos dentro de nós. Deus vai agir assim, Deus vai fazer dessa forma, o Deus é dessa forma. Nós criamos um Deus conforme a nossa humanidade. E o Senhor está acima de tudo isso, amém? Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu não vou falar ai, porque toda vez eu falo ai, né? Ai. Então a primeira coisa que eu vejo, a ideia errada de Jesus. O grande problema é que nós nos relacionamos com Jesus com a ideia errada. O povo de Israel, queridos, achava que Jesus ia vir como Moisés, que ele era aquele homem que ia vir como libertador, porque Moisés veio, contra Roma ali, então ele veio para libertar aquele povo, então eles achavam que Jesus ia vir daquela forma, mas Jesus, ele veio de outra forma. Eles não estavam esperando, um cordeiro, eles estavam querendo um leão. Eles não queriam alguém que apaziguasse as coisas, eles queriam que alguém viesse para detonar, como Moisés veio, porque naquela época, eles queriam que Jesus viesse daquela forma, eles tinham uma ideia errada, então eles queriam que Jesus viesse de outra forma. E outra coisa que eu vejo, eu fico olhando, queridos, Jesus quando ele olha, ou melhor, Jesus quando ele veio, ele entra em Jerusalém, e todo mundo gritava, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E aquele mesmo povo que gritava Hosana, foi o mesmo povo que gritava, solta o Barrabás, solta Barrabás. Você já parou para analisar, por que eles pediam para soltar Barrabás? Você já fez essa pergunta? Já fez essa pergunta, Lu? Por que eles escolheram Barrabás e não Jesus? A gente fica pensando, esse dia eu estava pesquisando, por quê? Você já fez essa pergunta ou não? Porque Barrabás, querido, na verdade, ele era um revolucionário. Ele se levantava contra Roma, ele queria libertar Israel do povo romano. Ele era um revolucionário, ele queria libertar aquele povo, ele queria tirar da mão daquele povo. E Jesus, ele veio com o quê? Aquela voz pacífica, Então, eu coloquei algo aqui para nós pensarmos hoje, Enquanto eles gritavam, nós queríamos alguém que falava, empoderamento e não esvaziamento. Barrabás falava de empoderamento. Vamos tirar o povo desse povo, tal. Barrabás pegou a espada, saiu para lutar, por isso ele foi preso. Enquanto Barrabás falava, de empoderamento, Jesus falava do quê? Esvaziamento. Então, quem mais parecia com um libertador? Jesus ou Barrabás? Quem que vocês acham? Quem que vocês pensavam naquele dia? Quem mais parecia com um libertador? Barrabás ou Jesus? Porque Barrabás, ele brigava com Roma,
ele pegava a espada, ele ia para a luta, e Jesus, ele estava lá o quê? Como um cordeirinho. Enquanto Barrabás falava de empoderamento, Jesus falava o quê? De esvaziamento. Por isso eles escolheram quem? Porque o Deus que eles queriam parecia mais com quem? Com Barrabás do que com Jesus. Porque Barrabás era um revolucionário. Barrabás estava lutando. Barrabás pegava a espada. Barrabás lutava. E Jesus estava falando, não. Enquanto um falava de empoderamento, o outro falava de quê? Esvaziamento. Então o povo se identificava mais com quem? Com Barrabás do que com Jesus. Por isso eles gritaram naquele dia, soltem Barrabás, soltem Barrabás. Aquele povo que gritava, Hosana, Hosana, mas era porque era o Deus que eles tinham o quê? Uma identidade naquela época. Eles pensavam que o Deus que ia vir naquela época, era como Moisés, ia vir, abrir o mar, brigar com o povo. Mas Jesus veio de uma forma diferente. E o grande problema hoje, queridos, é que nós criamos um Deus conforme aquilo que nós cremos. E quando nós somos frustrados, e não acontece conforme o meu querer e a minha vontade, nós abandonamos a fé, nós saímos da igreja, nós saímos da presença do Senhor, porque não é conforme aquilo que eu quero. Então, o primeiro erro, eu quero te mostrar alguns erros que nós cometemos. Então, aqui vem falando algumas coisas, e nós queremos, queridos, aquele Deus, né? Aquele Deus, nós achamos, né? Nós queremos algo que acontece de imediato. Eu entrego a minha vida para Jesus e tudo acontece na minha vida. Nós temos aquele Deus Xuxa, né? Você conhece o Deus Xuxa, Bia? Não? Conhece o Deus Xuxa? Não, gente? Conhece o Deus Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Esse, não sei se vai ser cancelado aqui, né? Mas tá bom. Esse é o Deus Xuxa, pessoal. Nós queremos o Deus Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Né? Toda coragem. Alguém já contou? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, não. Então, tem um Deus Xuxa, né? Que nós queremos esse Deus que faz conforme o meu querer e a minha vontade, né? Se eu começar a cantar aqui, eu tenho certeza que a metade vai cantar e a outra também, né? E não é dessa forma, querido. Tudo que você quiser, não vai acontecer. A gente ama, né? Se eu te pedir, às vezes você chega na casa das pessoas, hoje não tem mais. Você chegava, tinha aquela caixinha de promessa. Já viu caixinha de promessa? Aquela caixinha de promessa, que fica lá na cozinha. Aí você acorda de manhã, você vai lá e puxa. Salmo 37, versículo 4. Deleite-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí você vai assim, uau! Nós queremos esse Deus, né, queridos? O Deus da caixinha de promessa. Mas Jesus, Ele nunca falou isso. Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Cada dia tem o seu mal, queridos. Sabe a hora que a gente conhece quem realmente segue Jesus? É nos dias mal. É nos dias difíceis, querido. Eu fico olhando. Quando começou a pandemia, a hora que abriu, eu fico vendo. Quando começou, né? 30 pessoas. Queridos, 20 cadeiras aqui, era de pessoas que já não frequentavam a igreja, já tinha mais de 5 anos. Já não vinha mais para a igreja. Sabia disso? Você sabia disso ou não? Você chegava aqui e falava assim, você aqui? As pessoas mais antigas, que nem frequentavam mais a igreja, a hora que já liberou tudo, cadê as pessoas?
Hoje eu olho e falo assim, gente, cadê essas pessoas? Então a primeira coisa, queridos, que eu fico vendo é essa visão errada. Agora eu quero falar com vocês, vamos lá, bem rapidinho agora. 3 perigos de ter uma ideia errada de Deus. Uma ideia errada de Jesus te levará a uma direção errada. Versículo 13, coloca para mim, versículo 13. Versículo 13, fazendo um favor, Luiz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Primeira coisa, uma visão errada de Jesus vai te levar numa direção errada. Presta atenção. Se você tem uma visão errada de Jesus, você vai caminhar numa direção errada. Aonde que eles tinham que estar? Em Jerusalém. Jesus falou assim, ficar em Jerusalém, até que do alto recebereis poder. Mas eles estavam indo para o lugar errado. Quem tem visão errada de Jesus, vai caminhar numa direção errada. E quantas pessoas têm caminhado numa direção errada? Sabe, qual dia? A Bíblia fala assim, naquele dia. Qual dia? O dia da ressurreição. O dia do milagre. O dia que ele ia fazer algo diferente. Sabe, algo que ele ia fazer extraordinário na vida das pessoas. Eu fico pensando, queridos, todos os olhos estavam voltados para Jerusalém. Jerusalém era o centro da história. Algo ia acontecer de algo extraordinário naquele dia. Mas eles estavam com a visão errada. A fé errada te levará a fazer coisas erradas. Uma ideia errada de Jesus te impedirá de reconhecê-lo. Segunda coisa, quando você tem uma visão errada, você não reconhece quem é Jesus. Coloca para mim versículo 16. 16 agora, ou melhor, desculpa Luiz, versículo 15. Versículo 15 agora, fazendo um favor. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. 17. E eles lhe perguntou sobre o que estão discutindo enquanto caminhavam. E eles pararam com os rostos entristecidos. Deixa eu falar algo para vocês. Uma visão errada nos impede de reconhecer quem é Jesus. Às vezes nós estamos vivendo momentos que o Senhor está agindo na nossa vida e nós não estamos reconhecendo que o Senhor está agindo na sua vida e na minha vida. Era o próprio Jesus. Jesus chega para eles e fala assim, de quem que vocês estão falando? Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, querido? Um corpo glorificado nos impede de conhecer ao Senhor. Porque a nossa vida vai ser transformada. Quem tem o corpo glorificado, quem viveu o poder da ressurreição, não é reconhecido mais pelas pessoas. Quem passou pelo poder da transformação, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, você mudou. Quando você vive o poder da transformação, da ressurreição, as pessoas não te reconhecem. E eu fico olhando aqui, eles olhavam para ele e falavam assim, mas nós não te conhecemos. Quem é você? Eu não sei quem é você. E às vezes as pessoas perguntam, aonde Jesus estava quando eu enfrentei aquela luta? Você já chegou para algumas pessoas, as pessoas te perguntaram, falaram assim, pastor, aonde Jesus estava quando eu estava enfrentando aquela luta? E aí, às vezes a gente fica pensando. Eu falo assim, aonde tudo começou? Quando eu perdi meu filho, então Jesus estava lá, nesse momento. Sabe naquela luta que você enfrentou? Jesus estava lá. Aonde começou aquela dor, Jesus estava lá. Aonde tudo começou na nossa vida, Jesus estava lá. Aquele momento de luta, de dificuldade. Eu fico olhando, queridos, né? Nós estamos enfrentando um momento de frio. Muito frio. Eu não sei, né? Muito frio. E como
começou segunda-feira, eu olhando para um lado, olhando para o outro, e eu não sei você, mas eu não sei você que está aqui nesse lugar. Alguém sabe o que é casa de adobro aqui? Deixa eu perguntar aqui. Casa de adobro. Carla sabe. Quem já morou em casa de adobro? Deixa eu perguntar. Quem já morou? Quem já morou? Não? Só o Daniel? Você também, Gustavo? Não? Já morou? Eu já morei também. Eu estou perguntando porque eu já morei. Casa de adobro, você sabe o que é casa de adobro ou não? É aquelas casas que eles levantam, não tem alicerce, né, na verdade, e as paredes é tudo feito de barro. É barro. Eles põem algumas madeiras ali, vai jogando barro e coloca estrume, né? Coloca estrume. E com o tempo, que lá vai rachando, queridos. Às vezes dá uns vergão, você consegue ver lá de fora. Você olha lá do lado de fora, porque é barro, é barro. E nessa época, queridos, é muito frio, vocês não têm ideia. Porque o vento entra pelas frestas, e é muito frio. Agora deixa eu perguntar, se não tem tijolo para construir a casa, imagina o colchão. Sabe como que era o colchão, pessoal? O colchão era feito de palha de milho. Alguém já dormiu em colchão de palha de milho? Deixa eu ver. É terrível ou não? Glória a Deus, eu achei que eu estava sozinho nisso aqui, pessoal, porque eu não sou ET, né? Ó, que você deita e fala, clá, clá. Não, e aquilo, você acha que você acha que conforta, a hora que você deita, a palha de milho faz assim, na verdade você está na ripa de novo, né? É assim ou não é? Pessoal, é muito frio, vocês não têm ideia. Esses dias, eu estava lá em casa, falei, Deus, eu já passei por tudo isso, Deus. E eu estava pensando e orando pelas pessoas essa semana, falei, Deus, esse frio, tentando ajudar algumas pessoas conforme eu posso, ligando aqui, pedi para o pastor Carlinhos, você doou muita coisa, mas deixa eu falar algo, queridos. Tem hora que a gente olha, a gente precisa ver a bondade de Deus, amém, queridos? A gente só olha as coisas ruins, mas Deus é bom, amém, queridos? Ontem mesmo, a hora que eu fui deitar, eu deitei lá no meu colchão, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Deus, obrigado, porque eu tenho uma cama, tenho um colchão, quantas pessoas estão sofrendo, eu posso ver a bondade do Senhor para comigo, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais, amém? Então, segunda coisa que eu coloquei aqui, queridos, então nós precisamos ver, né, uma coisa errada vai nos impedir de conhecer quem é Jesus, quem é Ele. E terceira coisa, uma ideia errada de Jesus produzirá o quê? Desânimo. Olha o verso 17, e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo, enquanto caminhavam, eles preparavam com o rosto que triste, estavam entristecidos. Então, quando você tem uma visão errada de Jesus, você começa a entristecer o seu coração fica pesaroso, né? Não, a palavra está errada. Pesaroso, né? Seu coração fica pesaroso, você fica triste, você não consegue se alegrar. Mas agora, para nós terminarmos, querido, como que eu posso conhecer Jesus? Verso 27, Luiz, fazendo um favor. Pesaroso. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Primeira coisa, a palavra de Deus. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia, leia a palavra, tudo é sobre Ele, tudo fala de Jesus, querido, desde Gênesis, Apocalipse, tudo é sobre Ele. Quando você conhece Jesus, quando você conhece o coração de Jesus, você conhece a face de Deus. João, ele diz, né, escrevemos apenas algumas coisas, porque
todos os livros, seria pouco de tudo aquilo que nós temos para falar sobre ele. Então aqui no livro de João fala, tudo seria muito pouco. Quando você olha, né, a história, tudo é sobre ele. E a Bíblia fala que nós iremos passar a eternidade, e nós ainda não iremos conhecer Jesus, querido. Eu falo que na eternidade nós vamos conhecer Jesus e mais duas coisas, querido. Eu falo que lá no céu, nós teremos 2 idiomas, o mandarim, o chinês e o polonês. Sabe por quê? Nós vamos ter uma eternidade e não vamos aprender, queridos. Misericórdia, não dá. Ni hao, tô feliz. Chega lá, né? Luciano, o que você lembra lá da Polônia? Nada? Dziękuję. Se eu falar dziękuję, você lembra o quê? Proncha. Dziękuję é obrigado. Proncha é de nada. Você não lembra disso, Lu? Dziękuję. Proncha. Não sei se a pronúncia está correta não, mas acho que é mais ou menos isso. Nós vamos passar uma eternidade aprendendo. Eu falo que é 2 idiomas, que na eternidade você vai aprender. Então a primeira coisa, a Bíblia, queridos. E a Bíblia toda fala de Jesus. Quando você vai lá em Gênesis, né? Você vai ver que Adão e Eva, Deus se revelar, fala assim, eu caminhei com vocês e vocês não me conheceram. Você olha Moisés, eu fiz a arca para libertar vocês. Abraão, lá no monte, ele fala, eu sou a substituição. Tudo é sobre ele. Você pode dizer isso comigo? Fala assim, tudo é sobre ele. Amém? Tudo é sobre Jesus, querido. De Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre ele. Aqui fala, tudo é sobre ele. E às vezes a gente fica olhando para um lado, olhando para o outro. E eu fico vendo. E Jesus, ele veio, o pessoal esperava que ele libertasse o povo de Roma. E Jesus estava falando, não, eu vim para libertar vocês do pecado. O povo queria que Jesus libertasse eles de Roma. E Jesus falava, não, eu vim para libertar do pecado. Era diferente, eles queriam que ele libertasse de Roma. E Jesus fala assim, não, eu vou libertar vocês do pecado. Outra coisa que eu vejo aqui, a comunhão, queridos. 29:30, coloca para mim, Luiz. 29:30. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. 30. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Olha aqui para mim. Depois da cruz vem o quê? Olha aqui para mim, todos agora. Eu quero terminar dizendo isso. Eu quero terminar dizendo isso para vocês. Depois da cruz vem o quê? Depois da cruz vem o quê? Depois da cruz vem a mesa. Depois da cruz vem a mesa. Guarde isso. Jesus quer sempre terminar na mesa. Depois da cruz vem a mesa. Depois que ele ressuscitou, ele levou os discípulos para onde? Para a mesa. A mesa fala da comunhão. Você quer conhecer Jesus? Você vai conhecer Jesus, sabe aonde? Na comunhão. Na comunhão só com Ele? Não, na comunhão com os irmãos. Então aqui fala que depois de tudo, Jesus levou eles para a mesa. Ele leva para a mesa quem? Quem ele tem intimidade. Então aqui, queridos, fala que ele levou onde? Para a mesa. Para ter intimidade, para ter aquele momento com eles. Todos estavam falando uma coisa, mas ele levou eles para onde? Para a mesa. Versículo 29 agora. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças.
para que estivesse com eles. 33, fazendo favor. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos. Para terminar, queridos, o testemunho. Para conhecer Jesus, nós temos que ter uma vida, o quê? De testemunho. Esses dias eu estava vendo uma atriz famosa, não vou citar o nome dela aqui não, ela falou assim, o que você me fala de Jesus? Eu falei assim, eu amo Jesus, Jesus é o cara, o problema são seus admiradores. Jesus é o cara, mas seus admiradores estragam a história dele. Sabe, queridos, às vezes eu fico perguntando como eu tenho me comportado nesses dias. Eu, como seguidor de Jesus, como eu tenho me comportado e como você tem se comportado? Como eu tenho falado desse amor tão grande, desse amor de Jesus? Eu queria te chamar, fechar seus olhos agora. Feche seus olhos. Aquele que nos chama, aquele que nos ama, aquele que nos chama a estar na presença dEle. Sabe, queridos, talvez a minha fé tenha sido roubada nesses dias. Talvez o seu coração está triste, o seu coração está decepcionado. Como está seu coração no dia de hoje? Como está o seu coração? Vencendo a crise da fé. Talvez muitas coisas tenham acontecido na minha vida e na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história e o Senhor quer mudar a minha história. O Senhor quer mudar a sua vida e o Senhor quer mudar a minha vida. Você pode se colocar sobre os seus pés agora, querido. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aquele que pode mudar a sua história e aquele que pode mudar a minha história. Talvez você chegou aqui nesse lugar, muitas pessoas já abandonaram a sua fé, alguns retornaram, alguns questionaram a sua fé, alguns olharam para o lado, viram os ventos contrários, mas o Senhor nessa noite te chama a olhar para a presença dEle, o Senhor te chama a olhar para a palavra, o Senhor te chama a você colocar os seus olhos nele nessa noite, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo é sobre Ele. Sabe quando você olha, quando Adão e Eva se escondiam no jardim, é porque colocaram os olhos no lugar errado, por isso se esconderam. Quando Moisés ali naquele momento, estava ali naquele lugar atemorizado, o Senhor era com ele, tudo é sobre ele nessa noite. Você pode levantar a tua voz e declarar. Abraão no Monte Moriá estava dizendo a substituição, tudo é sobre ele, tudo é sobre ele. Você pode dizer ao Senhor nessa noite. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Você pode dizer ao Senhor: e se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer
e o meu orgulho me tirou do jardim. Diga ao Senhor: tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor Pois o amor não se compra e nem se merece. o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, te louvamos, Senhor, nessa noite. A Ti toda honra, toda glória. Te louvamos, Senhor. Yeshua, louvamos, Senhor. A Ti toda honra, toda glória. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Tu é Deus que fala conosco. Tu é Deus que restaura o nosso coração, a nossa vida. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração, querido. Pai, nessa noite queremos apresentar diante de Ti o nosso coração. Independente, Deus, das nossas fraquezas, nós dependemos de Ti, confiamos em Ti. Queremos apresentar diante de Ti o nosso coração, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Quantas vezes questionamos algumas coisas, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tira de nós, Senhor, todo medo. Tira de nós, Senhor, toda angústia, todo questionamento. E declaramos que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Tu és soberano sobre nós. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que você volte para casa debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor te conduza em paz.
em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Yeshua!